Não sei nem como qualificar esse caso. Nem sei como qualificar esse caso. Que, aliás, o Tony vem trazendo essa reportagem. Há reportagens do Tony, não só uma, várias, sobre esse caso. Tony, o Francisco. Mas o Tony tem trabalhado direcionado na cobertura desse caso. Nós vamos acompanhar agora uma entrevista coletiva, né, do... Quem foi a entrevista, Tony? Rapidamente, só para... Delegado Aislan, cuida do caso. Falando do envenenamento. Isso. Falando do caso do envenenamento. Agora você vai prestar atenção na explicação da mulher. Você vai ver o que é que a mulher disse. Mas é assim, não vou dizer que é hilário, não vou dizer que é fora da realidade. Eu confesso, eu procuro um adjetivo para definir o que ela disse. A falta de vergonha, sabe? O cinismo, a bandidagem. E você, no meio de tudo isso, colocar um sentimento tão nobre, que é o amor, para justificar atos animalescos. Só gente que não tem realmente o mínimo de equilíbrio mental para fazer isso. Boa tarde, Tony Silva, seja bem-vindo. Boa tarde, Vamos revelar, enfim, esse absurdo, né? Boa tarde, meu compadre Douglas Cordeiro. Exatamente isso, você definiu muito bem aí. É algo que a gente fica meio que sem entender, Douglas, porque quanta frieza, quanta crueldade, porque de acordo com o que foi revelado hoje pelo delegado que investiga o caso em Parnaíba, Douglas, desde o princípio, naquele caso dos cajus, que foi o primeiro caso lá ainda no mês de agosto, que esta mulher sabia de tudo e ela não revelava nada, protegendo o homem. Ela diz, inclusive, que pretendia, não é? Pretendia, era cega de amor, na verdade, que a gente nem sabe que amor é este, e ela fazia vistas grossas para estes casos. A gente lembra muito bem que uma senhora foi presa, né? Que só veio ganhar liberdade depois do segundo episódio, e uma sequência de casos que chamou a atenção da sociedade pela forma, a crueldade, como tudo vinha acontecendo, viu, Douglas? A Polícia Civil deu uma entrevista coletiva hoje, em Parnaíba, nós acompanhamos, nós temos detalhes em uma reportagem que iremos acompanhar a partir de agora. As investigações seguiram o passo a passo até chegar aos principais suspeitos do envenenamento e morte de 8 pessoas, sendo 7 da mesma família e uma vizinha. Tudo começou quando, em agosto do ano passado, 2 crianças morreram depois de ingerir cajus supostamente intoxicados. Uma senhora foi presa sob suspeição e o delegado que investiga o caso explica como chegou até as prisões de Francisco de Assis e Maria dos Aflitos. Foram mais de 60 oitivas, foram dezenas de laudos em objetos, em pessoas, em locais. Foram mais de 30 policiais, entre agentes, escrivães e delegados, mais de uma dúzia de peritos trabalhando diuturnamente. Foram mais de uma dezena de aparelhos celulares, esmiuçados, detalhados, horas e horas e horas de conversa entre todos os membros da família. Ou seja, não foi uma investigação que se ateve a alguns aspectos. Ela utilizou todas as técnicas de investigação que a Polícia Civil poderia ter. A suspeição da Maria ainda estava presente, só que a gente não tinha elementos, como a gente tinha como Assis, para pedir a temporária da Maria, que a gente já pensava nisso, mas nós calculamos pela investigação que isso poderia gerar um conflito, inclusive dos filhos da Maria, pois eles poderiam ficar contra a investigação e começar a atrapalhar. As suspeitas quanto os autores
aumentaram por conta de muitas contradições durante oitivas. Eu perguntei para o Assis, onde você estava, Assis? Eu estava no trabalho. Quando as provas foram surgindo e a gente foi verificando que era uma história que não batia com os horários que a Maria estava dizendo, no segundo depoimento a Maria disse que o Assis tinha chegado durante os meninos passar mal. No terceiro depoimento, o Assis confessou que tinha chegado na cena do crime antes dos meninos passarem mal. E no final, a Maria dos Aflitos confessou que o Assis colocou veneno num suco de pacote e deu para as crianças tomarem. E em menos de meia hora eles começaram a passar mal. E eles chegaram no hospital depois das 7 horas. Era um horário completamente incompatível com o horário que eles chegaram com os cajus. Os cajus foram 3h30 da tarde. Não tinha ninguém em casa. Foi o horário que as testemunhas disseram que viram eles pegando os cajus, foi o horário que a Maria dos Aflitos disse que eles pegaram o caju. O delegado explica o laço afetivo entre alguns dos membros envolvidos no episódio. A Jocilene, a Maria Jocilene, ela era ex-cunhada de uma filha da Maria dos Aflitos. E ela tinha um relacionamento amoroso com a Maria dos Aflitos anterior ao Francisco de Assis. Esse relacionamento ele era um relacionamento discreto, cada uma tinha sua família paralela, mas era de conhecimento de todos. Não era uma coisa secreta, que era escondida. Inclusive elas saíam juntas, a família da Maria dos Aflitos sabia, o Francisco de Assis sabia, algumas pessoas da família da Jocilene tinham essa suspeita, mas desconfiavam desse relacionamento, então era um relacionamento discreto e que era aceito por todos, certo? Esse relacionamento da Maria Jocilene com a Maria dos Aflitos, ele não foi o pivô desse caso. Douglas, só para a gente entender melhor, eu sei que é algo muito difícil, é uma história bastante longa. Essas investigações foram um verdadeiro quebra-cabeças até onde chegar até aqui. E o Francisco de Assis, por sua vez, são confirmações também da polícia. Em seu depoimento, ele falou deste possível relacionamento da Jocilene com a Maria dos Aflitos, que vem a ser a companheira dele e a vizinha, que morreu por último, né? Mas a Maria chega a relatar também que teria envenenado a Maria, aliás, a Jocilene, que era exatamente para tentar isentar o Francisco, porque se ela iria morrer enquanto o Francisco estaria preso, certamente as dúvidas pairavam contra o Francisco e ele poderia ser solto. E ela ainda estava obcecada de amor por ele. Ela relata isso durante um depoimento. Nós tivemos acesso, vamos inclusive acompanhar agora. Por que ele fez isso? Qual era o motivo dele querer envenenar todo mundo? O que ele queria com isso? Porque realmente ele queria só nós dois. Só vocês dois em casa? Eu estava tão cega que não via o que ele fazia com o meu menino. Via e fazia que não via. Tão cega de amor por ele. Entendi. Ele lá, dona Maria, pelo que a gente percebeu, ele gostava só da senhora, né? Ele tinha um desprezo pelos seus filhos, mas era só a senhora. E a senhora está dizendo, ele iludiu, foi isso? Sim. Teve uma história de que ele queria só a senhora só e ele. Teve alguma história, por exemplo, ele falou isso para a senhora uma vez? Chegou a falar uma vez também. Em relação... Se fosse só nós dois, era muito bom. Então, dona Maria, a senhora acha que o Assis colocou no suco, aqueles pacotezinhos de suco no primeiro caso. No segundo caso foi o arroz, porque a gente sabe. Né? E no terceiro caso da Jocilene foi o café. A senhora acreditava que, iludida, como a senhora disse, a senhora acreditava que o Assis... Que ele soltava ele, ou seja, ele queria ser solto. Entendi. Então eu fiz isso. Mas eu me arrependo. Acredito. Me arrependo amargamente. Douglas, só para ver aí, né, a frieza realmente, como ela confessa, e foi, entre aspas, foi boa essa confissão dela, porque senão ainda pairavam dúvidas, ela poderia continuar em liberdade, outras pessoas
que não tinham nada a ver, inocentes, poderiam estar correndo risco, porque certamente ia permanecer esta alucinação dela de querer tirar a culpabilidade do então companheiro, do Francisco de Assis. Mas ela, diante da confissão, já estava presa preventivamente, irá permanecer presa. Certamente as investigações irão continuar, porque é um caso que, como já dissemos, é difícil para se entender, mas acredita-se que está basicamente elucidado com a confissão da Maria dos Aflitos. Ela seguirá presa juntamente com o Francisco, e a gente acredita que os próximos desdobramentos, eles certamente serão denunciados pelo Ministério Público, e vem todo aquele protocolo até que se chegue a um julgamento popular, Douglas. É o que se espera, que este caso possa ter um ponto final, porque já tivemos algo que fica assim inexplicável, que a gente fica sem entender desde aquelas duas crianças, porque muitas coisas já aconteceram e que poderão acontecer ainda. Douglas. O caso está quase solucionado, mas não está. Não, 100% não, é verdade. Né? Mas o Tony continua acompanhando. O Tony vai acompanhar esse caso até o julgamento. Certamente. Então, todas as novidades que surgirem do caso, o Tony vai acompanhar e vai trazer aqui para o nosso telespectador e o nosso internauta também. Tony, obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho.